Oi, eu sou a Gabi Ometo, escritora de fantasia e leitora voraz, e hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência de leitura com o livro Mircra, da Thaís Lopes. Um livro único, mas que ele se passa no mesmo universo de Nilui. Um livro que eu li há muito tempo atrás e que tá na minha lista de leituras. Mas a história toda vai se passar em Mircra, o que pra mim foi particularmente uma surpresa, porque eu achei que Mircra fosse o nome do vilão / protagonista da história, mas não, é o nome da ilha. E essa ilha, ela está numa pequena guerra entre uma feiticeira, uma deusa, um ser de luz, e Valkar, uma coisa assim, que é as sombras, o demônio. E a história começa com um ataque numa cidade, com a Elina tentando fugir, porém ela acaba diante desse rei, e ele parece reconhecer ela. E, estranhamente, ele não faz nada. Anos se passam, ela acaba sendo sequestrada por demônios e levada até esse o demônio. O rei, vamos chamar ele de rei, porque o nome dele é muito difícil. E ali a gente começa a descobrir que a Elina... É Elina o nome dela? Ou Eliana? Não, acho que é Elina mesmo. Que a Elina e o rei, eles têm um passado. O que pra ele não faz o menor sentido, porque faz 200 anos que ela estava viva e é impossível ser ela. E realmente é ela. Tem, tipo, vários indícios. No início eu achei que era uma reencarnação, mas não, é ela. Então fica aquela dúvida, o que ela tá fazendo aqui, como ela tá viva ainda, depois de 200 anos, o que a feiticeira, o que essa ser maléfico quer com ela é uma arma, o que vai acontecer? E ao mesmo tempo os dois vão se aproximando. E tem um momento muito fofo que ele... Nossa, vai ser muito... Porque eu acabei de falar um momento muito fofo e em seguida eu ia falar e ele prendeu ela numa cabana. Mas ele prendeu ela numa cabana para a segurança dela e de todo mundo. Só que algo acontece, ele é atacado e ele não tem outra opção senão tomar a forma humana. E aí que a gente descobre que esse rei, ele tinha uma forma humana, que ele foi transformado em demônio, por um motivo que a gente vai descobrir, e ele acaba ficando de forma humana para Elina, onde ele consegue se reconectar com ela. Até ela descobrir, né? E caos acontece, ela foge, e ela começa a ver o lado dos demônios. Ela começa a ver que talvez essa guerra tenha sentido. Essa feiticeira que traz o bem pra todo mundo, talvez não fosse tão boa assim. E aí ela tá indecisa sobre fazer o que é certo e fazer o que ela quer. E essa é a história. A Elina, gente, é uma personagem que no início demorei um pouco pra gostar dela, porque as coisas pareceram um pouco jogadas, assim, no início, mas conforme você vai lendo, você percebe que estar jogado assim, meio sem pé nem cabeça, faz total sentido com essa coisa de Elina viva por 200 anos. Faz muito sentido e eu adorei. No início foi estranho? Sim, mas depois eu adorei, fez muito sentido com a história. Ela é uma personagem um pouco cabeça dura, muito cabeça dura, porque, gente, as coisas estão ali. Era só ela perguntar, era só ela querer conhecer, mas demorou um pouquinho, mas depois... Faz parte do personagem ser teimosa, mas depois ela acaba abrindo mão, ela começa a conhecer e, como disse, ela começa a ver que esses demônios não são uns monstros como ela imaginou. E temos o rei, né? Ai, gente, ele é muito fofinho. Ah, ele é o vilão. Ele é o vilão. E daí, gente, ele passou 200 anos tomando sangue num copo porque ele não queria morder ninguém, porque ele perdeu Elina. Vocês querem o quê? O problema da história, né? Depois dessa frase, que vai combinar muito bem, na divulgação, o livro, ele é tido como um vilão. Então, eu estava esperando um personagem mau. Um personagem que ia fazer um pouquinho a Elina sofrer. Mas não, gente. Ele é um fofinho. Ah, ele tá marchando guerra, tá matando um monte de gente. Tá. Mas e daí? Gente, ele não faz nada com a Elina. Conforme você vai percebendo as motivações, as razões, a vingança que ele tem, eu tô passando meu plano pra ele, gente, vai lá, vai, mata essa feiticeira, não tô nem aí, você... Ah, tudo bem, você mata de vez em quando algumas pessoas, você suga a energia delas. Sim, mas eles eram vilões. Então, faltou essa vilania nele. Se fosse, é um personagem, é uma guerra, tal, eu ia entender, mas a Thaís, querendo ou não, ela pintou ele como vilão. E se é um vilão, o vilão faz vilanias. Inclusive com a Elina. E ela fez um monte de coisa que daria pra dar uns castiguinhos. Tudo bem. E o fato de ele ser completamente apaixonado por ela... não é um problema. O problema é que você vendeu um personagem vilão vilanesco. E aí, eu não encontrei um vilão vilanesco. Um exemplo muito bom, que não é um vilão, mas pra vocês terem uma noção, é Pestilência, da Laura Talesa. Eles não eram... Assim, ele não era o vilão, embora ele seja o vilão porque ele tava destruindo o mundo, mas ele deu 2 flechadas nas costas da protagonista, tá? Ele curou ela depois. Mas, assim...
sintam a diferença. Então eu senti falta disso, mas não é um problema do livro, eu acho que mais um problema da divulgação. Criou uma expectativa que não foi atendida. O Valcar tem uma personalidade incrível, ele é um fofo? Sim, mas eu não tava esperando isso. Então, foi um probleminha da história que não estragou tanto a leitura, mas é um ponto que eu tenho que falar que me incomodou. Depois, assim, me apaixonei por ele? Obviamente me apaixonei por ele, gente, sou fácil. A narrativa é em primeira pessoa e vai estar sendo contada por ambos os protagonistas, o que é muito bom, porque tem coisas que a gente só vai ter conhecimento sobre os olhos do rei, seja da guerra, seja o que aconteceu dos anos atrás, seja de todo o drama dele sobre Elina, ela ser uma arma, ser ela mesma, o que diabos está acontecendo, é muito bom. Enquanto a gente tem a Elina como os olhos nos apresentando todo aquele mundo. Então eu acho que é um equilíbrio muito bom de apresentação do reino dos demônios, como ele é, e como a Elina tá vendo e como ela tá desconstruída. Eu achei que foi uma combinação muito boa, é uma história muito legal, assim, amei, achei fofo, achei gostoso. A história é um livro único, então não tem começo, meio e fim, eu adorei. Eu só fiquei um pouco em dúvida do final, porque, como eu posso dizer, é levado em conta que aquela ilha vai ter um destino, e aí eu não sei se ela teve, porque teve muito foco, tipo, a humanidade não vai sobreviver, a humanidade não vai sobreviver, ela sobreviveu, eu não sei. Ficou faltando isso, ficou só uma explicação, tipo, como que tá? Ainda tá verde, ainda não tá verde, o que aconteceu? Faltou essa explicação, mas tirando isso, é uma história incrível, uma história que eu devorei, assim, não parei de ler até eu chegar no fim, como já é meio de praxe nas histórias da Thaís. E eu sinto que eu tô sendo uma leitora muito boazinha, porque é a terceira resenha seguida que eu vou dar 5 estrelas. Eu amei a história. Talvez seja porque eu não tô fazendo resenha de livro mais ou menos, só dos livros bons que eu quero marcar. Talvez. Mas, gente, 5 estrelas, um casal muito bom, uma narrativa envolvente, uma fantasia, assim, de tirar o fôlego. Então, se você gosta de tudo isso que eu falei, leia Mirka, que você vai adorar. Você vai saber falar o nome do livro? Não. Vai saber falar o nome do personagem masculino? Não, mas o que se importa? O importante é ter uma boa leitura. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que ajuda bastante o canal. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Se já for inscrito, pega o link desse vídeo e manda pra todo mundo que ama uma romantasia, uma fantasia, um livrinho de demônio, que eles vão adorar conhecer. Se você se interessou pelo livro, o link dele vai estar aqui na descrição, assim como todos os meus livros, tanto pela compra do e-book quanto disponível pelo Kindle Unlimited. Vai me seguindo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui. Eu tô sempre falando um pouquinho do que eu tô lendo, do que eu tô escrevendo, do que eu tô fazendo da minha vida. E eu acho que é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!